sobre um pouco sobre a introdução, né, o que seria a obesidade. Então, a obesidade é uma doença crônica, né, caracterizada pelo excesso de peso proveniente do acúmulo de gordura corporal, sendo caracterizada por um índice de massa corporal, ou seja, um IMC, maior, igual ou acima de 30. Certo? A obesidade, essa doença crônica sozinha, ela pode causar diversas comorbidades, né, de problemas cardiovasculares até diabetes, por exemplo. E essas complicações, elas surgem porque a gordura corporal excessiva provoca um estado inflamatório que acaba sendo constante em todo o organismo. E aí pode causar todas essas comorbidades. A obesidade possui diversos fatores desencadeantes, como o ambiente moderno, em que há uma explosão do estresse, a diminuição dos níveis de atividade física, o aumento de ingestão calórica, principalmente com os fast foods, o uso de alguns medicamentos que ajudam no desenvolvimento da obesidade, entre outros fatores desencadeantes. Existem também ainda envolvidos mecanismos neuroendócrinos, como a produção de hormônios que vão estar relacionados ao apetite e também relacionados à saciedade. Aí pode ter um descontrole desses hormônios e causar obesidade. Sem contar também uma série de genes que também contribuem para a instalação da obesidade no organismo de um indivíduo. Então, por todos esses fatores falados anteriormente, o tratamento da obesidade é sempre um complexo e costuma envolver não só um endocrinologista, como também agentes de diversas áreas envolvidas na saúde. Falando também um pouco sobre a epidemiologia, para mostrar o quão é importante falar sobre a obesidade, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2025, a estimativa é de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo que estejam acima do peso, e desses 2,3 bilhões, 700 milhões vão estar com obesidade. Já no Brasil, a obesidade saiu de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, o que significa um aumento de 72% nesses 13 anos, nesse intervalo de tempo. Outros dados que eu trago também é do mapa da obesidade da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. E ela mostra aí nesse mapa que a obesidade ali, que é o nosso foco, representa 19,8% da população, sendo que 18,7% dos homens são obesos e 20,7% das mulheres estariam nessa classificação de obesidade, né, com IMC igual ou maior do que 30. E ela também fala sobre as capitais. Em Maceió, segundo a ABESO, que 17,5% dos homens estariam com a obesidade e 22% das mulheres, mostrando a importância, né, o quão acontece na população essa doença crônica, é importante falar sobre ela. Falando mais agora sobre exatamente o tema da aula, o diagnóstico, as avaliações para obesidade, né? A ABESO, que eu falei anteriormente, ela entende que não há uma avaliação perfeita para a gente encontrar a obesidade, que unicamente falaria da obesidade, mas sim um conjunto de avaliações que nós podemos fazer. Uma das principais utilizadas é o IMC, o Índice de Massa Corporal, como vocês já sabem, é calculado através da divisão do peso em quilograma pela altura em metros elevado ao quadrado, né? Levando ao quilograma por metro ao quadrado, que é o cálculo mais usado para avaliação de toda a adiposidade corporal e é considerado um bom indicador. Ele tem vários fatores bons, né? Por ser simples, prático e sem custo, mas também tem alguns outros fatores que fazem com que a sua junção com outras formas de diagnóstico seja bom. Por exemplo, no IMC pode haver diferenças na composição corporal em função do sexo, da idade, da etnia, né? No cálculo de indivíduos sedentários, quando comparados a atletas, por exemplo, pode ter uma certa diferença. O IMC também não distingue massa gordurosa de massa magra, ou seja, pode ser menos preciosa em indivíduos mais idosos, porque eles, por causa da decorrência da perda de massa magra e diminuição do peso, e pode ser superestimado em indivíduos musculosos, né? Por eles vão ter mais quantidade de massa magra. O IMC também não reflete a distribuição da gordura corporal, que é mais preditiva de saúde. Ou seja, a medida de distribuição de gordura e a medida de distribuição de gordura é importante na avaliação da obesidade, porque a gordura visceral, a gordura intraabdominal, é um fator de risco potencial para a doença, né? Independentemente da gordura corporal total. E os indivíduos com o mesmo IMC podem ter diferentes níveis de massa de gordura intraabdominal. Na população brasileira, né, a gente tem utilizado essa tabela que eu estou mostrando para vocês, que é proposta pela OMS, para classificar a obesidade, não só a obesidade, né, mas ele também mostra o que é normal, abaixo do peso, sobrepeso, mas o nosso foco aqui seria relacionado ao que está dentro do quadro vermelho, a obesidade. Veja que na tabela
da OMS é acima de 30, igual a 30 ou acima de 30 IMC. E ela é dividida também a obesidade em 3 graus. A obesidade grau 1, que vai do 30 ao 34,9, que levaria a um risco de doença elevado. O grau 2, que vai de 35 a 39,9, que seria um risco de doença muito elevado. E por último, o grau 3, que seria a obesidade grave, com IMC igual ou acima de 40, e teria um risco de doença muitíssimo elevado. O Ministério também da Saúde aceita que no idoso, que é definido no Brasil como 60 anos ou mais, né, o IMC normal varia de maior que 22 a menor que 27. Veja que é diferente do que é levado para os outros indivíduos, né, que seria 18,5 a 24,9. Então, quando for, no caso, atender uma população idosa, lembrar que difere um pouquinho o IMC normal. Outra forma de avaliação é através da circunferência abdominal, né? Também pode ser realizada e ela reflete bem o conteúdo da gordura visceral e se associa muito à gordura corporal total. Essa tabela aqui, essa outra tabela, apresenta sugestões de pontos de corte da circunferência abdominal. Veja que aqui ele fala que os sul-americanos, seriam nós, está relacionado a usar referências dos sul-asiáticos e ao procurar referências dos sul-asiáticos, você vê que para o homem seria igual ou maior que 90 centímetros e para a mulher maior ou igual a 80 centímetros. Então, ao ver esses dois tipos de avaliadores, né, estudos já mostram que uma avaliação combinada, a associação da medida de circunferência abdominal com IMC, pode oferecer, né, uma formação combinada de avaliação de risco e ajudar a diminuir as limitações de cada uma das avaliações isoladas, né, como eu falei, principalmente das certas limitações de IMC. Há também outras formas de avaliação, como, por exemplo, a pesagem hidrostática, que seria através do peso submerso, entre várias outras. E a ABESO também traz algumas recomendações para estabelecer os critérios de diagnóstico para a obesidade e assim identificar os pacientes que necessitam perder peso. Lá no documento são vários, mas eu trouxe os 4 principais que dão uma revisada sobre o que a gente já falou aqui. O primeiro seria de sempre aferir o peso e a estatura do paciente, calcular o IMC na primeira consulta e periodicamente. Medir a circunferência abdominal também na primeira consulta e periodicamente. Também usar o ponto de corte do excesso de peso, né, o IMC acima de 25, para sobrepeso e todos os graus de obesidade, aqueles 3 graus da OMS, para identificar os adultos com o risco cardiovascular e em adultos acima de 60 anos, considerar lá o maior que 27 kg por metro quadrado. E também sempre usar o ponto de corte da obesidade para identificar os adultos com risco elevado de mortalidade por todas as causas. Então, sempre calcular IMC, circunferência abdominal e ficar atento à questão do IMC. Falando agora especificamente sobre o tratamento, há vários tipos de tratamento, farmacológico, comportamental, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O tratamento farmacológico, em linhas gerais, geralmente ele é adjuvante, ou seja, é feito em conjunto com as terapias dirigidas, com foco na modificação dos hábitos de vida, ou MEV, né? Modificação do estilo de vida, relacionado com orientações nutricionais para diminuir o consumo de calorias na alimentação e exercícios para aumentar o gasto calórico. Todo o tratamento deve ser individualizado para cada paciente, sempre ter supervisão médica contínua e é sempre mantendo quando é seguro e efetivo, caso não seja geralmente trocado por algum outro. Como toda doença crônica, né, o tratamento farmacológico é focado na prevenção secundária, ou seja, impedir a progressão da doença para um estádio mais grave e prevenir também complicações e uma deterioração posterior e deve sempre ser mantido para evitar a recuperação do peso. Vamos falar mais à frente, vocês vão ver que a volta do peso em obeso geralmente acontece com muita prevalência. Então, sempre manter esse segmento para que o peso não volte. As mudanças de estilo de vida e as técnicas cognitivo-comportamentais, elas são fundamentais e devem sempre estar atreladas ao tratamento farmacológico. Não existe um tratamento farmacológico isolado, ele é sempre usado em conjunto com outras medidas. E a escolha do tratamento sempre deve se basear na gravidade do problema e na presença de complicações associadas, né? O tratamento farmacológico é indicado em 4 situações. A primeira é se o IMC for maior ou igual a 30 kg por metro quadrado, ou seja, sempre vai ser indicado na obesidade, a gente viu que acima de 30 já é obesidade, independentemente do grau. O IMC maior ou igual a 25 ou 27 kg por metro quadrado, na presença de comorbidades, dependendo do medicamento, que eu vou mostrar mais à frente. Falha em perder o peso com tratamento não farmacológico, então você coloca em conjunto com farmacológico, e indivíduos com IMC normal,
e aumento da circunferência abdominal com comorbidades associadas à obesidade e síndrome metabólica. Essas são as 4 indicações para tratamento farmacológico. Em relação à duração do tratamento, considera-se sucesso do tratamento farmacológico da obesidade, no caso, o tratamento geral da obesidade, não só farmacológico, a habilidade de atingir e manter uma perda de peso clinicamente útil, que vai resultar em efeitos benéficos sobre as doenças associadas, que geralmente pode ser diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, entre outras, que podem estar associadas à obesidade. Sendo assim, uma perda de peso de 5% mantida já é o critério mínimo de sucesso, pois só essa perda de 5% já leva à melhora dessas doenças associadas. Também é importante determinar metas de peso realistas e significativas. Por exemplo, uma meta inicial de perda de 5% do peso a 10% do peso em 6 meses já é uma meta muito factível. O sucesso a longo prazo, claro, vai depender da constante vigilância na adequação do nível de atividade física e de controle da ingestão de alimentos, além de outros fatores, como apoio social, apoio familiar, né? A obesidade, como eu já tinha falado, é uma doença crônica que sempre tende a recorrer, sempre o peso sempre tende a voltar, e todo esse apoio é importante, todo esse acompanhamento é importante. Os medicamentos que são aprovados no Brasil são a sibutramina, orlistat e a liraglutida 3 miligramas. No documento eles falam um pouco sobre o mecanismo de ação, não trouxe aqui para não se estender muito. E há também o uso off-label, que é utilizado sobre a responsabilidade do prescritor. E os medicamentos usados que apresentam evidências científicas de um potencial benefício na obesidade são esses 3 aí: o topiromato, associação de bupropiona e naltrexona, e o dimesilato de lisdesanfetamina, isso, lidesanfetamina. Outro tratamento é o dietético. Ele é mais bem sucedido, né, quando aliado a um programa de modificação comportamental, que eu vou falar também sobre o tratamento comportamental mais à frente, que envolva um aumento do gasto energético, promovendo um balanço energético negativo, para você gastar mais do que você ganha, e quando as mudanças de alimentação permanecem por toda a vida, para que seja mantida essa perda do peso. Um planejamento alimentar flexível que objetive a reeducação geralmente também obtém mais sucesso, porque deve considerar, além da quantidade de calorias para o paciente, as preferências alimentares do paciente, o aspecto financeiro, o estilo de vida, ou seja, além de só pensar no alimento, também tem que pensar nas características do paciente para fazer um bom tratamento dietético. Geralmente as dietas muito restritivas, aquelas dietas milagrosas, geralmente não são sustentáveis. Às vezes elas podem ser utilizadas por um período limitado de tempo para tentar mostrar ao paciente que é possível que ele perca peso, mas não pode ser mantido por muito tempo. Os planos de dietas recomendadas são dietas balanceadas. Essa dieta balanceada especificamente, ela é composta de 20 a 30% de gorduras, tem as porcentagens de gordura, carboidratos e proteínas. Dietas de muito baixas calorias, que ficam entre 400 a 800 quilocalorias por dia, e também tem medidas diferentes de proteína, de outros componentes como minerais, vitaminas. Substituição de refeições, que sozinha pode levar a alguns problemas nutricionais ao paciente, mas estudos mostram que ela pode ser benéfica quando associada a outras dietas, ou seja, não é a substituição de todas as refeições diárias, mas apenas de uma, por exemplo. Tem também a dieta DASH. DASH significa Dietary Approach to Stop Hypertension, que é um padrão alimentar que foi desenvolvido para reduzir a hipertensão nos indivíduos com a pressão moderada a alta. E aí ele incentiva o consumo de frutas, legumes, cereais, ele inibe o consumo de cafeína, de sal, de bebidas alcoólicas. Na dieta DASH, o foco não é dar um diário de energia, não é dar um limite diário de energia para o paciente, mas geralmente quando ele entra em dieta DASH, acaba ocorrendo também uma perda de peso, além desse controle da hipertensão arterial. Horários e frequências das refeições, em que já é mostrado que consumir mais calorias no início do dia, em vez de no final do dia, pode ajudar a controlar o peso. E o guia alimentar, que é um guia do Ministério da Saúde, para que nesse guia, no caso, ele tenta elaborar refeições saudáveis em eventos, para que coffee breaks, almoços, brunches, esse tipo de evento, sejam espaços mais saudáveis e promotores de alimentação mais adequada e saudável. Dessa maneira, né, a gente entende que a dieta, a atividade física e a modificação comportamental, ou seja, tudo atrelado em um só, devem ser incluídas em todo o tratamento da obesidade, com o objetivo de melhorar a saúde do paciente, né, através da prevenção ou da melhora das complicações relacionadas, como diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, como eu tinha falado anteriormente. Outro tratamento é o comportamental,
Ele é aplicado, quando aplicado, né, em conjunto com terapias cognitivas, é chamado de terapia cognitivo-comportamental, sendo uma das técnicas também terapêuticas auxiliares para o controle do peso, tratamento farmacológico e dietético. Esse tipo de tratamento se baseia na análise e modificação de transtornos de comportamentos associados ao estilo de vida do paciente. Então, o objetivo é programar estratégias que auxiliam o controle do peso do paciente, reforçando a motivação com relação ao tratamento, dessa forma evitando, por exemplo, a recaída, que geralmente é muito frequente, e a consequente ganho posterior de peso. Entre essas estratégias, uma delas é o automonitoramento. Como é ele? O paciente, no caso, o próprio paciente é realizado por ele, através de registros da ingestão alimentar. Então, ele registra os episódios de compulsão alimentar, os eventos desencadeantes desses episódios. Assim fica fácil para identificar o que é que está causando ele ter esses episódios de compulsão alimentar, por exemplo, e elaborar um planejamento e algum ajuste para esses casos. Que no caso será nesse segunda estratégia, que é o controle de estímulos, que é utilizado exatamente para modificar essas situações que antecedem os transtornos de comportamento, como o excesso de ingestão e a inatividade física. Um exemplo dessa estratégia de controle de estímulo é programar as compras do supermercado, por exemplo, mantendo alimentos indesejados fora da lista de compras, em que ele faz a lista e não coloca esses alimentos que ajudariam a obesidade, né? Outra estratégia é a resolução de problemas, em que o paciente e o terapeuta vão trabalhar em conjunto para procurar essas soluções. Outra é a reestruturação cognitiva, que é muito interessante. Ela consiste em modificar o sistema de crenças do paciente. Um exemplo de distorção cognitiva comum nos pacientes que têm excesso de peso é o pensamento tudo ou nada, que vai dividir os alimentos em categorias únicas de comidas permitidas e de comidas proibidas. De forma que quando ele ingerir uma comida pensada, proibida, gera uma interpretação de fracasso nessa dieta, né? Tornando qualquer tentativa de controle que ele vai tentar fazer depois mais difícil, porque ele pensa, já saí da dieta mesmo, agora eu vou comer de tudo que vier pela frente. Então, seria tentar mudar esse pensamento que acontece em muitos pacientes acima do peso. Além de tudo isso, também o suporte social, como eu tinha falado anteriormente, familiar, de amigos, de grupos terapêuticos que o paciente pode participar. Tudo isso é muito importante para ajudar no tratamento da obesidade, até para a manutenção desse tratamento e que não haja recaída. Falando sobre os benefícios dessa terapia, os estudos já concluíram que se ela for utilizada em pouco espaço de tempo, geralmente leva a uma recaída, mas se for a longo prazo, a bastante prolongado, ela acaba sendo benéfica. Além disso, mesmo na ausência da perda significativa de peso, né, há também outros benefícios possíveis, como, por exemplo, a manutenção das mudanças de estilo de vida, a redução da pressão arterial, redução do risco de hipertensão, redução de depressão, certo? Principalmente quando realizada por longos períodos que levam a um benefício a longo prazo. Uma atenção aqui é sobre é o manejo do estresse, em que já é vista uma correlação em que o estresse psicológico pode contribuir para o aumento da ingestão de alimentos, que seria uma alimentação emocional, uma compulsão alimentar, até para falta de exercício. Então, existe uma associação entre sentir o estresse e a sensação de melhora depois de desfrutar de alguns tipos de alimentos, como alimentos ricos em calorias palatáveis, como açúcar e gordura. E aí, a alimentação com isso leva à obesidade, né? Então, o estudo já mostrou que a combinação entre o manejo do estresse com a mudança já dieta, com a atividade física, com vários outros tipos de tratamento para a obesidade, diminui a massa corporal, né? A massa gordurosa. E, no caso, quando o manejo é de forma prolongada, ajuda no tratamento da obesidade. Há também as terapias heterodoxas, que são aquelas que pretendem produzir a redução do peso ou da gordura corporal, mas não são corretamente ensinadas nas escolas médicas ou não geralmente são recomendadas nos ambulatórios, como a acupuntura, a aromaterapia, fitoterapia, o suplemento nutricional e os suplementos nutricionais. Agora, abrindo parênteses para o diagnóstico e tratamento na criança e no adolescente, que é uma população que vem aumentando muito a prevalência de obesidade, certo? Tem algumas poucas diferenças em relação aos adultos. Por exemplo, em adulto, a gente já sabe que o padrão internacional para esse diagnóstico é o IMC. Já nas crianças e adolescentes, a classificação da obesidade, segundo o IMC, era um pouco mais arbitrária. Também em crianças, o índice de massa corporal associa-se de modo significativo à adiposidade, em razão também da variância da corpulência, né, durante o crescimento, já que, por exemplo, tem o estirão do crescimento, ou seja, há uma diferença aí no crescimento, a interpretação difere de acordo com o sexo, masculino e feminino, e com a faixa etária.
O limite de normalidade é estabelecido por algumas curvas de IMC que eu vou mostrar mais à frente, certo? E também há outra tabela da Organização Mundial da Saúde que trabalha com as linhas, né, para levar ao diagnóstico do IMC. Aqui a gente vê que na obesidade, em relação a essa tabela do IMC, ele pega para a obesidade do nascimento até os 5 anos, o score Z mais 3. E na idade de 5 a 19 anos, o score Z mais 2 e menor ou igual a 3, né? Equivalente ao MC aos 19 anos. E obesidade grave para 5 a 19 anos, com o Z-score mais 3. Essas são as linhas que eu tinha falado anteriormente, que é o MS, propostas pela OMS, para meninas de 0 a 5 anos, de 5 a 19 anos, e meninos de 0 a 5 anos e também de 5 a 19 anos. Então, você faz aqui, no X, a idade, no Y, IMC, vai na linha, né, no Z-score, e volta para a tabela para, no caso, fazer a condição do paciente, né? Está obeso, sobrepeso, está eutrófico, entre as outras classificações que há. O tratamento, né, para esse público, né, as recomendações para o manejo clínico desse público com excesso de peso baseia-se no controle do ganho poderal e das comorbidades eventualmente encontradas. O tratamento convencional vai se fundamentar na redução da ingestão calórica, aumento do gasto energético, modificação comportamental, envolvimento familiar, ou seja, muito parecido com o que eu já tinha falado anteriormente. Deve também haver um esforço com reforço, né, estruturado em relação ao comportamento, envolvendo o aumento das brincadeiras que envolvem atividade física, redução do uso de telas, que no caso seriam auxiliares do sedentarismo, por exemplo, e também as metas, como já tinha falado anteriormente. E o objetivo, algumas vezes, pode ser a mudança de peso, pode ser a manutenção do peso, na verdade, a manutenção. Por quê? Porque vai resultar numa diminuição de IMC com o aumento da idade e o consequente aumento da altura. Aí esse IMC vai reduzir exatamente o aumento da altura. Então, não necessariamente a estratégia é para reduzir o peso, às vezes é só para manter, dependendo da idade do paciente. Esse tratamento com estratégias, né, para manutenção envolve o tratamento dietético, tratamento comportamental, o aumento da atividade física e o uso de videogames com atividade física, chamados de exergames, que seria exatamente a fusão da palavra exercício com games, jogos em inglês, né? Exatamente jogos que levariam o paciente a fazer algum tipo de atividade física. Há também as intervenções terciárias, certo? Que no caso nesse tipo de tratamento devem ser usadas apenas de forma limitada nessa população, principalmente a população pediátrica, e também nos adolescentes que não têm, que fazem outros tipos de tratamento e são incapazes de diminuir a sua adiposidade, né? E exatamente com o objetivo de reduzir os riscos de mortalidade. Quais são essas intervenções terciárias, né? Há o tratamento medicamentoso, já citado anteriormente, octreotida, que é um análogo da somatostatina, o hormônio de crescimento recombinante, que é utilizado principalmente no tratamento da baixa estatura e no déficit hormonal, leptina recombinante, que vai atuar nos receptores no centro da saciedade, né? Ou seja, induziria a diminuição do consumo alimentar, e a cirurgia bariátrica em adolescentes. Vou falar agora um pouco sobre a cirurgia bariátrica no tratamento cirúrgico. Né? Os pacientes com o IMC igual ou superior a 45 quilogramas por metro quadrado apresentam uma diminuição da expectativa de vida e um aumento da mortalidade por causa do cardiovascular que pode chegar até 190%. Então, nesse tipo de contexto, a cirurgia bariátrica é um recurso consistente nos casos dessa obesidade, que vai ter, por exemplo, uma falha documentada do tratamento clínico, ou seja, essa cirurgia vai proporcionar aos pacientes uma redução dos índices de mortalidade e uma melhora na comorbidade clínica que pode estar associada à obesidade. Quais são as suas indicações? A idade entre 18 a 65 anos, o IMC maior que 40 kg por metro quadrado ou 35, com uma ou mais comorbidades graves relacionadas com a obesidade, e a documentação de que os pacientes não conseguiram perder peso ou manter a perda de peso apesar de cuidados médicos apropriados, né, realizados regularmente há pelo menos 2 anos. Essas seriam as indicações. Vale também algumas atenções. Com mais de 65 anos, o idoso com mais de 65 anos deve ser realizada uma avaliação específica, considerando, por exemplo, o risco cirúrgico e risco anestésico para essa cirurgia. Os adolescentes com 16 anos completos e menores de 18 anos podem ser operados, sendo respeitadas as condições acima, que eu tinha falado anteriormente das indicações, além de ter um ZIMC, um Z-score IMC igual ou superior a mais 4. A placa de crescimento epifisária está fechada e uma concordância entre o responsável legal desse paciente e a equipe multidisciplinar que vai realizar a cirurgia. E em menores de 16 anos,
é uma cirurgia considerada experimental e tem que seguir algumas normas específicas de estudos e tudo mais. Os benefícios relacionados a esse tratamento cirúrgico seriam o maior controle do peso corporal, né? E esse maior controle vai melhorar as comorbidades relacionadas à obesidade, o estado psicossocial do paciente e a qualidade de vida dele, e as complicações são mostradas nessa tabela, tanto as complicações como as manifestações clínicas desse tratamento. Algumas complicações como distúrbio de ácidos básicos, anormalidades eletrolíticas, deficiência de ferro e algumas manifestações clínicas, como anemia, que pode necessitar de ferro endovenoso de transfusão, alguma fratura, neuropatia periférica e anemia, entre outros. Essas são as referências utilizadas